Sou ainda. Então é isso mesmo, você está certo. Eu lembro de vocês, então. 3304-4711. Nos acompanhe pelas redes sociais. O acesso digital aproxima pessoas. A educação promove o crescimento profissional. Educar é compartilhar. Fique agora com a professora e apresentadora Deise Prado. Boa noite! Estamos de volta com o nosso programa Educar é Compartilhar. Este programa que tem como característica trazer professores, trazer educadores, trazer gestores escolares, para mostrar para você que ainda estuda ou que quer, quem sabe, fazer a diferença na educação, porque o nosso foco aqui no Educar é Compartilhar é formação continuada. Na verdade, nós temos muita vontade que nossa educação dê certo, né? Nós temos muita vontade que os professores possam cada vez mais se descobrir como atores que fazem a mudança nesse processo de fazer uma educação diferente, uma educação baseada na complexidade dessa sociedade, onde as crianças e os jovens precisam muito de orientação. E muito mais de orientação de o que fazer com tanta informação que está aí disponível e que às vezes eles não sabem o que fazer. Cada vez mais nós temos visto jovens, crianças com tantas dificuldades relacionadas ao ato de conviver, né? E eu acredito que esse pode ser o caminho do professor, né? Então, sempre você já sabe, a gente traz aqui entrevistados que ajudam a você a pensar um novo fazer pedagógico, um novo fazer profissional. E estamos também aqui pelo Facebook, Deise Prado. Também a gente vai dizer já, vamos estar com o entrevistado, ele também está fazendo uma transmissão. Mas você pode, quem está aí no Facebook, pode nos ouvir pela exclusiva radiofm.com e quem está nos ouvindo, né, pela exclusiva Rádio FM, se você quiser já ver quem é que está aqui, vai lá no Facebook Deise Prado, que você já vai olhar quem é que está aqui com a gente, que vai fechar com chave de ouro este mês que foi dedicado, né, ao professor, este fundamental ator, né, do processo educacional, né? Claro que o professor sozinho ele não faz muita coisa, mas eu acredito sempre que o professor, quando ele tem uma boa intenção de fazer as coisas acontecerem de forma muito concreta, ele vai conseguindo ajuda aos seus parceiros, os pares, para que possa fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, eu sou muito entusiasta da educação, porque se não fosse, eu não estaria aqui num programa de educação, porque acredito realmente que isso é possível. Vocês já sabem, vocês que me ouvem há quase 9 meses, né? A gente já vai nascer nosso filho, né, Claudinha? 10 meses, né? Então, a gente está aqui junto durante esse tempo, porque realmente eu acredito nesse processo de que, conversando, dialogando, né, tratando assuntos relacionados à educação, de alguém que faz, para alguém que pensa em fazer e que não sabe por onde caminhar, talvez seja o ponto que precisa, né, a característica que precisa para que você possa fazer a diferença. Já temos algumas pessoas aqui no nosso Facebook que está aqui olhando. Olá, Ana, você sempre assistindo, obrigada, viu, Ana Márcia? Eu acho ótimo que você esteja aí. Vamos chamar outras pessoas para que, quem sabe, a gente vai fazer uma live daquelas que fica muita gente, porque este professor que está aqui comigo hoje merece. Quando eu conheci, né, através de uma grande amiga, né, uma pessoa também que eu tive o prazer de estar junto com ela em alguns momentos, que foi a Eloá. Sim, minha aluna. E ela me apresentou o professor Matheus Batalha, que é esse professor que nós vamos conversar hoje, o professor doutor, né, de psicologia pela UFBA. Ele é autor do livro Educação pelo Mundo, né, e ele é o professor da Uninasal, também de psicologia, colunista do Jornal da Cidade, no domingo, né, que sai no domingo, no final de semana. E também ele é idealizador do Caderno de Educação.
Veja, aí vocês podem estar pensando assim, deve ser já um senhor de idade. Mas vocês corram lá para vocês verem que vão olhar no Facebook, que vocês vão ver e já vão procurando aí no Instagram dele também, que ele tá... Matheus Batalha, tá ao vivo lá. Matheus Batalha, ele tá ali ao vivo, né? Então ele é um jovem, né, que vocês vão ter o prazer também, ir junto comigo, de conversar com ele, de dialogar. Quem quiser colocar algum comentário, eu passo aqui para ele, para que ele possa também tratar do assunto. Mas inicialmente, bem-vindo, professor Matheus. É um enorme prazer, Deise, estar aqui com você. Primeiramente, dar boa noite a todos os seus ouvintes, né? Agradecer pelo convite, sempre um prazer estar, né, falar de educação. A gente tem que, né, estar ali no campo de batalha da educação, literalmente, para que a gente possa melhorar a educação. É uma frente que merece avanço, então todos os esforços que a gente puder fazer para debater, para construir caminhos, né, sabe, para trazer novas ideias, para fazer as pessoas se moverem, a gente tem que fazer, porque nós todos, né, eu acho que não só a minha geração, mas as outras gerações que vêm, elas merecem ter uma perspectiva de futuro melhor. É verdade. E vocês viram, eu falei, né, ouviram também, o professor, ele é doutor em psicologia, né? Então, vê a importância da continuidade dos estudos. Vamos começar então pela graduação dele, né? Vamos contar um pouco sobre a vida. A história é longa. Eu gosto de dizer assim, que a história é longa, a quilometragem já está alta e a sola do sapato gasta. Então, na verdade, eu fiz psicologia na Universidade de Tiradentes. Bastante tempo atrás, entrei em 98, 99 mais ou menos. E lá eu tive a oportunidade de perceber que os principais profissionais da área de psicologia se destacavam por fazer pesquisa. Né? Então eles faziam pesquisa, eles participavam de congressos, eles sempre tinham a oportunidade de publicar. E eu, até então, eu era uma pessoa que lia muito. Sempre fui uma pessoa assim, tipo, minha melhor tecnologia era o livro. Enquanto as pessoas estavam olhando a internet, enquanto as pessoas estavam olhando o novo celular, eu tive sempre essa coisa de essa melhor tecnologia ser o livro, porque apesar assim de ser professor tal, eu também sou uma pessoa muito tímida e reservada, então aquilo me transportava tranquilamente para outras dimensões, sem eu ter que ter uma interação social muito grande. Certo. Então isso foi muito no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, sempre tive a leitura como melhor tecnologia, e quando chegou na faculdade eu esbarrava muito com essa possibilidade assim, certo, eu li até aqui, mas aí o que é que eu faço com isso? Sim. É só um instrumento para eu ser um profissional melhor, eu ser um ser humano melhor, ou eu posso fazer coisas com isso, né? Posso produzir coisas. E eu comecei a perceber que a pesquisa naquela época, pelo menos para mim, era um vetor importante de criatividade. Então, existiam alguma série de problemas que as pessoas se consideravam como interessantes, certo? E pensar sobre esses problemas também emergia esse vetor criativo. Ou seja, como é que eu posso, mesmo com uma solução mínima, mas ao pensar o problema, criar coisas novas. E isso me movia muito do lado do significado dos livros, né? O que é que o autor quer dizer, o que é que as pessoas estão escrevendo, para muito assim, o que é que eu posso criar com isso. Foi muito nessa esteira que eu fui fazer mestrado, não foi fácil. Vocês imaginem uma pessoa que naquela época conhecia muito pouco do mundo, porque as maiores das viagens que eu tinha feito eram viagens com família. Então eu caracterizo... Tímido, né? Tímido, eu caracterizo como minha infância e adolescência como plenamente supervisionada. Sim, verdade. Aquela supervisão, né? O que você está fazendo, que hora você vai, etc. Isso é. E aí quando eu fui para Salvador, eu passei a viver uma independência extrema e intensa. Que até na universidade eu já tinha um pouco, mas por conviver na família era um tanto quanto diferente. E até pela sua própria condição de ser tímido, né? De você ficar muito mais com vontade de ficar com os seus livros, talvez você tenha tido algumas dificuldades também dessa cidade grande, né? A minha timidez em Salvador durou acho que menos que uma semana. Porque na verdade, o que a gente tem às vezes, não tiro só eu, às vezes nós somos uma cidade às vezes que as pessoas são um pouco mais reservadas. É verdade. É um tanto quanto da cultura daqui. E lá é uma cidade extremamente aberta. É
verdade. As pessoas falam com você, Mesmo não me que conhecem no supermercado. Eu me lembro de uma situação que a moça me perguntou no supermercado, foi no supermercado, olhando uma estante de cereais, eu não, sabe, tipo, passeando. Sim. E ela me perguntou, você que conhece cereais, você pode me indicar algum? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei quem você Eu é. queria puxar a conversa. Eu sei quem você é, não sei, sabe? E esse tipo de abertura, pelo menos eu não estava acostumado. Mas foi muito bom para mim, porque abriu uma perspectiva diferente, que é da seguinte maneira. De perceber que o mundo estava nas minhas costas, o mundo estava debaixo do chão. Sim. Então, se eu caminho, eu conheço coisas. Se eu conheço coisas, eu posso usar a criatividade para pensar e seguir em frente. Então, eu fui fazer mestrado. Isso foi um processo bem difícil, porque, por exemplo, eu particularmente acredito minha formação acadêmica toda no mestrado, porque foram anos assim intensos. Sei. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, já em sequência, né, colado, né, tipo, já foi muito mais tranquilo, porque eu já tinha feito aquela bagagem toda, então eu pude fazer meio que um processo de um pouco de turismo intelectual, vamos colocar assim, né? De conhecer outras áreas. Você fez muito no mestrado, né? Conhecer outras áreas, ver outros professores, sabe, ver outras disciplinas, conhecer um outro caminho, um outro mundo, que até então a psicologia era muito focada em comportamento. E aí eu vou fazer até um paralelo aqui, tipo, eu não falei antes, mas a minha escolha em psicologia foi muito da leitura de Machado de Assis. Eu achava muito intrigante como ele descrevia e colocava certos comportamentos na sociedade da época. Da sociedade da época, e como ele era perspicaz em colocar isso, né, fazendo com que as pessoas pensassem sem ofender. Sim. É aquela coisa, vocês vão pensar aplaudindo, mas não vão pensar se sentindo ofendidos por mim. Então eu achava isso muito interessante, como isso movia essa parte do comportamento. E quando eu cheguei no doutorado, a coisa meio que abriu um pouco o leque de possibilidades, porque era uma outra visão, eu tinha uma independência muito grande para fazer o meu projeto sem necessariamente ter supervisão. Então a coisa começou a caminhar de um certo ponto, até que eu, em 2010, se minha memória estiver errada, eu tive um processo, eu fiquei doente, né, durante o tempo, tive que fazer um tratamento de câncer. E aí, naquele momento, eu decidi não interromper, né, o doutorado, porque eu já tinha feito todas as disciplinas, eu já estava na parte final da tese, mas eu continuaria em tese, tipo, aquela coisa, sobrevivendo, a gente vai fazer a defesa. Sim, claro, não precisava eu mais acho disso. que tem uma coisa também, você como psicólogo vai me dizer muito mais, tem uma coisa que você tem um objetivo, né? Você está enfrentando a doença, mas você tem um objetivo. Ele ficou como aquele plano a ser finalizado. Exato. E aí, quando eu terminei, o tratamento durou, eu passei uns 6 meses meio... Terminou o tratamento, eu passei 6 meses meio aéreo, né? Sim, tipo claro. assim, aquela coisa de... E agora, né? Mas eu não tô com pressa, mas E aí, eu teve um verão, dezembro, janeiro, que eu comecei a reler a tese. E aquela coisa, eu lia, mas não gostava do que estava, sabe? Aquela coisa que eu tinha escrito há 1 ano e meio antes, e que a coisa não estava boa, aí eu peguei um dia, imprimi o camalhaço e saí, fazendo o papel de meio que editor de mim mesmo. Então, Sim. isso aqui não presta, corta. E Sim. aí eu fiz uma dieta, Sim, sabe? claro. E reescrevi boa parte do trabalho, para, não trabalho científico, né? Os dados estavam ruins, era a minha perspectiva em torno da coisa que havia mudado. Sim. Então eu precisava de um novo encaixe. E aí foi daí que eu segui para a minha vida mais, digamos assim, de professor, né? Com essa outra visão. Eu acho que me permitiu uma coisa assim que foi fantástica, assim, como eu tive essa ruptura, vamos colocar dessa forma, eu meio que perdi o medo de muita coisa. Sim. Quando você está diante da morte, você olha e diz assim, tá, beleza, sobrevivi, mas eu também não vou ficar esperando para ver qual é a próxima fase, né? Eu vou seguir em frente. Então, minha vida, a partir dali, acelerou muito. Então, de 2010 a 2016, assim, foram anos extremamente intensos. E essa história, viu, para vocês professores que estão nos ouvindo e que a gente sabe que professor é uma
a segunda profissão que mais está doente do ponto de vista das questões relacionadas à mente e que isso às vezes paralisa, né? Às vezes acha assim, os alunos são muito difíceis, muito complexos, então eu acredito muito que história de vida, ela inspira muito. Então você contando essa história pra gente, é tipo uma forma de dizer, obstáculos todos nós temos. Mas todos precisamos superar. Exatamente. E fazer o melhor, que vocês vão já saber o que ele anda fazendo por aí, mas aguarde aí, a gente ainda está falando um pouco da história da vida dele. E aí, essa história que você me contou, que você tinha vontade de criar e de investigar, eu acho que isso já foi um caminho para você ser professor, né? Aí eu tornei professor, né? Tipo, um bom filho a casa retorna, acabei voltando para a Universidade Tiradentes para ser professor de psicologia. E uma coisa foi puxando a outra, com seus problemas, sem, sabe, se desesperar tanto. E eu acredito piamente que o vetor da pesquisa, tanto para solucionar problemas que nós temos humanamente, tanto para o vetor de desenvolvimento humano, ele é muito forte. E dali eu fui fazer um projeto que me custou assim, enorme esforço de trabalho, que foi implantar a área internacional da universidade, que era uma área que na época estava surgindo o programa Ciência Sem Fronteiras. Sim. A presidente Dilma estava no comecinho do programa, eu me lembro que eu fui para a primeira reunião do programa em Brasília. Olha, gente, ele é novo, tá? É porque ele começou muito novo. Cedo, Aí eu me lembro que era engraçado que naquela reunião, primeiro, você tinha uma enorme expectativa dos alunos, né? A grande maioria querendo uma oportunidade, e do outro você tinha claramente o governo querendo fazer, mas não estava preparado para fazer. E você já tinha sido anunciado pela presidente que ela ia distribuir 100 mil bolsas na época, né? Então isso gerou uma expectativa muito, muito grande. E aí eu fui implementar esse programa e outros programas que eu fui fazendo, né, em parceria, e acabei nessa brincadeira, né, passando um tempo na Holanda, que eu fui fazer um programa nas Nações Unidas, né, numa escola de direito da minha área. Maravilha, hein? Aí depois eu fui para os Estados Unidos, aí não sei quantas mil vezes, você pode botar na conta aí um bocado, né, porque a universidade tinha o interesse de implantar um centro, um pé, né, colocar uma unidade lá. E esse projeto foi o projeto que eu mais realmente trabalhei, por isso que eu disse que acelerou muito, porque se a gente pensa, por exemplo, vamos pensar em contextos, né? Aracaju, ela é uma cidade, ela tem a sua importância cultural, nosso jeito, nós somos reservados, nós temos um jeito de produzir cultura, por exemplo, o folclore daqui é riquíssimo. Você não vai encontrar coisas que você tem aqui em quase lugar nenhum do mundo. Por exemplo, a Guerra dos Caboclos dos Nomes Sujos é um exemplo perfeito disso. Só que, se a gente vai olhar Boston como cidade, Boston, se não me falha a memória, tem 73 universidades. Então, você acorda, sai na rua, você se esbarra com 10 alunos, entendeu? Sim. Sabe? Você entra para pegar um café em algum lugar, você só tem gente estudando. E a cidade respira educação. Evidentemente que num ritmo muito acelerado. Então, que é bem diferente do nosso ritmo sergipano. Muito acelerado. Então, meu primeiro grande desafio, eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu vejo como a vida tem obstáculos, né? Eu cheguei, minha mala não chegou, eu cheguei no hotel, não tinha reserva para mim, e a moça ainda me disse bem assim no balcão, não se preocupe não, que vai cair uma nevasca hoje à noite, então tem muita gente saindo do hotel. E aí eu me imaginei assim, meu Deus, se ninguém sair, eu vou dormir na rua. Sabe? Numa nevasca. No outro dia, é sério, no outro dia. A gente já rindo depois que acontece, né, Matheus? Eu sentei e fiquei olhando ali. Eu me lembro que eu sentei no sofá e fiquei olhando aquela neve acumulando. Sabe? E com aquele momento, tipo, o momento de Jesus Cristo, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí no outro dia consegui o hotel, né? Comprei roupa, foi tudo se resolvendo. Sim. Mas eu me lembro que no dia seguinte, foi bem impressionante isso, porque eu acordei muito cedo, eu geralmente acordo cedo, e eu olhei pela janela, um frio danado, neve pra caramba, e o pessoal correndo. A vida continua.
né? Então vamos à luta, né? E ali foi um ponto que foi, assim, eu fui fazendo, né, um projeto difícil, porque a legislação americana é extremamente complicada do ponto de vista de imigração, claro. O país foco, né, todo mundo quer ir para lá, então você tem uma série de limitações que você tem que cumprir para fazer essas coisas funcionarem. E isso eu tive que saber trabalhar muito e depois encontrar um parceiro ideal para que esse projeto saísse, que na verdade foi a Universidade Estadual de Massachusetts, que na época o reitor e o vice-reitor, né, hoje já são outras pessoas, eles literalmente compraram a ideia do projeto, sabe? Quando eu fui lá apresentar, e eu me lembro quando eu apresentei, parece assim, pô, fiz um iPad, um PowerPoint, e quando eu cheguei no terceiro slide, ele falou assim, gastou essa língua muito comigo, não, você já me convenceu. Aí a coisa foi andando num processo difícil, a gente conseguiu, só para encurtar a história, ainda em 2015, esse projeto, né, mais um outro projeto vinculado em pesquisa, a gente acabou ganhando um prêmio da Casa Branca, foi um dos 9 melhores projetos de inovação na época. E aí, 2016 para 2017, eu recebi o convite para ir para o Nassau como professor, eu já queria aquietar a minha vida. Sabe, tinha anos que eu viajava muito, então era um momento também para eu ficar mais tranquilo. E aí a vida vai dando voltas que a gente não espera, né? Eu voltei para dar aula, para a sala de aula, que é uma coisa que eu sentia já falta. Porque você estava num trabalho muito mais burocrático, né? De projetos, de busca de parcerias. Você tinha todo aquele ambiente que é muito bom. Então eu ainda vou muito a Boston, esse ano eu fui 2 vezes. Então eu tive muitos amigos lá, então isso para mim foi muito bom. Mas eu sentia falta disso. Eu estou fazendo, meu trabalho virou uma coisa que não é criar. Certo? O meu trabalho virou uma coisa que é gerenciar o feijão com arroz, isso aqui, que não é uma coisa que eu particularmente me sentia muito, vamos lá, trabalhar hoje, né? Eu não me sentia muito assim, entendeu? Agora na sala de aula eu sentia. Eu posso dizer que então a sua missão é criar. Minha missão é criar, não é criar, minha missão é encontrar veículos que façam com que os meus alunos tenham desenvolvimento. Para isso eu preciso criar. E essa parte eu sentia falta. Porque eu já quase não estava em sala de aula, eu já quase tinha pouco contato com alunos, seus alunos de iniciação científica, que eu mantinha, Deus sabe lá como, né, para poder fazer andar. E aí eu precisava voltar para a sala de aula, até mesmo para dar aquela... para o mundo que eu quero descer. Então chegamos na sala de aula, viu, com o professor Matheus aqui, que depois dessa história linda, história realmente inspiradora, ele está na sala de aula, né? Muitos desafios, muitos obstáculos. E eu tenho destacado isso justamente porque às vezes os professores encontram com um aluno que seja aquele aluno da nevasca, que diz assim, o que eu estou fazendo aqui com esse aluno? E às vezes ele desiste, ele acha que aquele aluno não pode, ou que ele não tem condições de desenvolver aquela pessoa. Eu sempre costumo dizer que todas as pessoas elas podem se desenvolver, depende muito da relação, né? Da proximidade que a gente tem com o nosso aluno, de saber por que ele está realmente empacado, como a gente diz aqui no Sergipano. O que foi que aconteceu com ele que ele parou, né? Que ele está obstacularizado naquele seu desenvolvimento, naquele seu crescimento, porque todo mundo, hoje eu estava conversando isso com meu filho, ele, mãe, tem gente que é burro. Eu disse, não, meu filho, ninguém é burro, não. Ninguém é burro. A questão é que às vezes as pessoas têm certas dificuldades, e estas dificuldades elas foram ocasionadas. Se a pessoa não estudou um pouco antes, para chegar no primeiro ano do ensino médio e ter condições, que era a conversa que a gente estava tendo, talvez isso tenha feito com que esse conhecimento que ele está aprendendo agora possa ser dificultoso. Por quê? Porque ele não estudou no passado. Então todo mundo, ele é possível de crescer, de se desenvolver. Para isso a gente precisa se dedicar. Você viu quanto o professor Matheus se dedicou para ele ser o que ele está, e já vocês vão saber de todas as coisas que ele está fazendo hoje, mas houve todo um caminho, né, de obstáculos, de pular obstáculos, de crescimento, de se desafiar, porque ir para Boston agora está fácil, mas antes Agora você já sabe o caminho da roça, é muito mais fácil. Mas eu vi uma frase uma vez aqui do publicitário de Zanguanais, que ele disse assim, o idiota é um idiota aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. Né? Porque é aquela pessoa que simplesmente se recusa a, sabe, fazer uso dos vetores de aprendizagem que ele tem.
Sim. É aquela pessoa que bate sempre na mesma tecla, porque ela tá tendo a oportunidade muitas vezes de evoluir, mas ela continua batendo sempre na mesma tecla. Né? E isso é cruel, porque por um lado a vida vai cobrar que a pessoa pense diferente, e por um outro lado, tá certo? A gente não pode também colocar a culpa, às vezes, na instituição, no professor, etc. Eu gosto sempre de dizer assim, eu sou um produto do meu esforço. Evidentemente, você tem, assim, eu tive um amplo apoio da minha mãe, do meu pai, tá certo? Para poder estudar. Para poder estudar, né? Certo? Mas a responsabilidade é minha. Exatamente. A responsabilidade, tipo, minha mãe não mandou eu fazer doutorado. Sim. Certo? Minha mãe não chegou para mim... Mandou você para o mestrado. Ela não chegou e Em colocou Salvador, né? uma arma na minha cabeça e disse, olha, se você não for, o mundo vai ser... Não, a responsabilidade é minha. Do mesmo jeito, tipo, eu voltei a viajar muito para os Estados Unidos ano passado e esse ano também. Mas muito mais uma outra perspectiva, olhando o que é que eu posso fazer pela minha própria evolução. Sim. Certo? Como é que eu posso me desafiar? O que é que eu posso fazer mais e melhor É verdade. do que eu já estou fazendo. Porque assim, se a gente parar, a gente vai meio que emburrecer, né? Vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Enrijece. Eu falo sempre para meus alunos assim, não existe esse negócio de zona de conforto. Do mesmo jeito que não existe zona de conforto, não existe eu cheguei lá. Aí eu cheguei lá, tudo Olimpo, agora a minha vida vai ser um mar de tranquilidade. Isso para mim assim, é uma total miopia em relação à realidade. Se você chegou a lugar algum, você vai ter que continuar lutando por esse lugar que você chegou. Esse é o fato. É o fato. Certo? Se você bater o lazinho na porta da Harvard, pode olhar para trás, tem 200 pessoas querendo ter a chance de bater na porta, quanto mais entrar. Isso, é verdade. Certo? Então, assim, você vai ter que lutar o tempo todo para que as coisas aconteçam. Então, se a gente fazer um gráficozinho, é sempre uma coisinha subindo. Você vai ter uma perda em algum momento, porque na vida a gente sempre tem um empurrão para lá, um empurrão para cá, mas você vai estar sempre lutando para subir. Na hora que você para, às vezes também é necessário parar, você sente que o gráfico dá uma estabilizada. E foi muito isso, eu voltei, por exemplo, à sala de aula e comecei a dar aula. Só aula, né? Só fazendo aula. E aí eu falei, meu Deus, poxa, eu acho que isso não é só o desafio. Então, Você ministra aula de quê? Desculpe, Matheus. Você é professor da Uninasal agora? Professor da Uninasal, deixar até um beijo, um abraço para todos os meus alunos, né, os professores, Vocês estão vendo ali, ele aí, ó, professor, o professor está aqui, já ele está lá. Aí eu dou aula do curso de psicologia, basicamente, e do curso de pedagogia e administração de sistemas, que assim, são duas disciplinas paralelas, é isso que eu faço. E nas disciplinas de psicologia eu estou muito no começo do curso, que eu particularmente gosto mais, porque é o momento que você pega o aluno, enche ele, sabe, com um vetor de expectativa, olha, você pode ampliar a sua mente, vamos lá, tem isso, tem aquilo que você não viu ainda, para depois, quando ele chegar no segundo ano do curso, ele chegar assim, muito mais preparado para fazer uma escolha. Entendi. Uma escolha do caminho. Eu acho que particularmente esse é o papel que eu mais me sinto confortável de fazer. Quando eu fui para escrever no jornal, era muito uma inquietação em torno do que eu via na sala de aula. Por exemplo, eu via vários colegas meus fazendo um excelente trabalho, não só na sala, mas na escola pública, no ensino médio, em vários lugares. E eu parei, tipo, olhei as mídias de modo geral e comecei a perceber, né, aquela coisa, você coloca educação no Google e pede para toda notícia chegar no seu e-mail, né? Sim. Aí a maioria das notícias que chegavam no e-mail eram notícias ruins. E eu comecei a pensar assim, poxa, tem tanta coisa boa, sabe, que tem muita acontece, gente que faz alguma coisa diferente. E por que isso, não, de certa maneira, não é noticiado? Assim, por que não aparece? Por que não é notícia? Evidentemente não quero entrar em discussão de ingerência de meio de comunicação que não me cabe. Mas aí foi bem na época que eu estava com essa inquietação que surgiu a oportunidade de escrever no jornal. E aí eu fiz, poxa, eu comecei a escrever, fiz um artigo analítico, bem analítico, aí comparei o meu artigo com os demais, eu falei, pô, bem igualzinho. Aí o segundo eu já fiz meio quase que uma crônica, aí o terceiro eu fiz uma crônica.
eu fiz uma crônica por quê? Até você vai entender a relação. Porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu sempre tinha meu horário de trabalho, as coisas que eu tinha que fazer, mas eu sempre fazia uma agenda de estudo. Certo. Tipo, eu tinha acesso a ver os melhores professores, às vezes gratuitamente. Então eu mandava um e-mail, professor, essa aula eu posso assistir. E 90% deles usavam uma metodologia centrada em estudos de caso e histórias de vida, sejam elas de pessoas ou de empresas. E eu achava aquilo fascinante, porque tipo, é você pegar uma história de alguém, trazer elementos que a pessoa precisa pensar sobre a realidade da educação, certo? Contar um pouco dessa história e trazer no meio um takeaway, não? Uma coisa que a pessoa vai levar daquela história para a sua vida. Então eu comecei a olhar, né? Fiz assim um espelho meu, no que é que na minha própria história eu podia trazer discussão para o jornal. E aí eu comecei a fazer esses vetores, sala de aula, novas tecnologias para a educação, questão da leitura escrita. A própria relação do aluno, né? Relação do aluno, que passa, eu brinco, né, a gente, tanto quanto no Instagram, como na vida real, a gente tem aquela coisinha, expectativa e realidade. Isso. Você tem uma expectativa, às vezes, enorme por alguma coisa e às vezes a realidade não lhe dá isso. Pode não lhe dar naquele momento, mas não significa dizer que trabalhando você não vai conseguir. Aí foi muito nisso, né, falando agora nesse... que eu tô fazendo. E a crônica, as crônicas, na verdade, você é colunista do Jornal da Cidade e você faz crônicas. Mas você também, ainda falando do Jornal da Cidade, para a gente chegar já no livro, mas ainda falando do Jornal da Cidade, você também idealizou um caderno de educação. Isso, foi esse ano, aí é uma coisa legal, né? Eu comecei a escrever. As oportunidades vão se conectando. Vão se conectando. Aí eu comecei a escrever no jornal e comecei a fazer muito esse papel de ler mais o que sai na imprensa, do que ler, sabe, uma leitura extremamente técnica. Certo? A minha leitura extremamente técnica já não me complementava mais muita coisa. Tipo, eu fiz eu sempre faço um exercício meu, né? Tipo, super meu, foi o que eu aprendi esse ano. Tipo, ao longo desses 12 meses, eu li isso, li aquilo, foi o que eu aprendi que me fez ser um ser humano melhor. E eu comecei a perceber que a leitura que eu tinha técnica complementava às vezes 12%, 3%, certo? E que eu precisava ter uma leitura mais voltada para o nosso cotidiano, para as discussões que nos afligem, para aquilo que sai na imprensa, e que isso, de uma certa maneira, é meio como um turbocompressor, né? Realimenta o outro lado técnico. Claro. Aí esse primeiro ano que eu comecei a escrever, eu fiz muito isso, trazendo estudos de caso, histórias de vida e técnica, né? Aí no começo desse ano eu olhei, eu vi os cadernos que o jornal tinha e fiz, poxa, eu estou falando muito de mim mesmo. E eu lembrei muito do ex-presidente George Bush, que ele fazia campanha, até meio que piada, ele fazia campanha primeira campanha para presidente dele, a mãe dele ligou para ele e falou assim, meu filho, você está falando muito de você mesmo. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer uma campanha para presidente sem falar de mim mesmo? É meio difícil, eu vou falar do meu concorrente. E aí eu fiquei muito nisso e fiz, poxa, eu acho que caberia, se era o momento, de ter um caderno que tratasse de boas práticas em educação, porque eu já estava completando 50 colunas. Então, falar de mim mesmo toda semana, 50 vezes, e não dar oportunidade para outras pessoas falarem o que elas fazem de bom, porque às vezes eu mesmo falar, por exemplo, eu fiz uma coluna duas semanas atrás sobre um grupo de professores de ensino médio aqui, sobre eles, e como eu conheci, como eu trabalho. Mas ainda tem eu na história. Tá? Outra coisa é ter uma plataforma criativa que permite com que os professores tragam boas práticas, as escolas tragam boas práticas. Hoje o jornal tem a condição de divulgar boas práticas. Evidentemente, com responsabilidade social, o jornal tem que divulgar o que é ruim. Tem que chamar, isso está acontecendo, tem que melhorar. Acho que é o papel da imprensa, né? Não sou jornalista, mas acho que esse papel é bastante razoável da imprensa. Agora, o lado também das boas práticas, a gente também precisa também ser informado. Tem que ser informado. Então, saiu muito nesse estilo. Eu quero agradecer aqui ao vivo ao Sebrae,
Sim. Que é o Dr. Paulo Dourado, ele assim, foi uma pessoa extremamente, poxa, ele abraçou o projeto. Seu Paulo Ele é um educador, empreendedor, educador. E o projeto nasceu com o apoio do Sebrae, e foi assim que a gente conseguiu, a gente está indo para a 5ª edição. A gente conseguiu fazer, por exemplo, uma coisa que pouco acontece, né? A gente fez uma edição com a capa dedicada a um projeto feito na escola pública. Se a gente for pensar assim, a probabilidade disso acontecer é quase nula, é quase né? nula, É entendeu? verdade. E que a escola pública, eu concordo com você, viu, professor Matheus? Eu tenho feito formação continuada para professores, tenho estado junto de professores da rede pública e da rede particular, muito mais da rede pública. E eu tenho visto realmente muitas práticas importantes que são feitas e realmente eles se sentem colocados fora, né, à margem de uma divulgação. E eu até fiquei brincando isso com eles. Vocês também precisam divulgar entre vocês, entre os pares, dizer o que vocês estão fazendo. Então, de fato, eu acho que essa falta de reconhecimento do que está acontecendo na escola pública talvez esteja adoecendo muito mais do que simplesmente o contato com os alunos e seus problemas. Né? Então, eu acho que tenho certeza que essa ideia de você disseminar essas práticas positivas, além de inspirar outros, reconhecendo estes vão ficar muito mais empoderados, vamos dizer assim, no sentido do seu fazer, né? E isso também, assim, o jornal deu total apoio. Eu quero até agradecer aqui ao Eugênio Nascimento, a Rona Dória, a equipe toda do jornal, porque desde o momento zero, quando eu cheguei com um pedaço de papel, eu tive essa ideia aqui, estava lendo e tal, eles sempre teve um apoio para sair o caderno, tudo aquilo que a gente precisou para fazer acontecer foi dado. Então o jornal assim, realmente abraçou mesmo, eu me sinto muito feliz. Eu acho que dos meus trabalhos que eu tenho feito ao longo dos anos, um dos que eu tenho mais orgulho é escrever para o Jornal da Cidade. Porque assim, é uma coisa que eu tenho que tocar em mim mesmo, trazer um tema técnico, certo? E ao mesmo tempo entreter as pessoas para que elas leiam sobre educação, que o vetor maior é que elas peguem aqueles, poxa, a educação ela pode ser melhor, eu preciso debater a educação, se eu debater a educação, se eu trouxer boas práticas, eu vou ter um resultado futuro melhor. E a gente precisa desse resultado, porque, eu esqueci de fazer um paralelo, né? Boston tem mais ou menos o tamanho de Salvador, a área, 73 universidades. Bastante. É bastante, a maioria delas de primeira linha. Se for olhar assim como vetor de desenvolvimento humano, é um negócio imenso. Evidentemente que a gente não precisa disso tudo, mas a gente precisa, no que a gente tem, tornar sempre melhor. E que as pessoas, né, os alunos, eles também queiram se desenvolver, porque você, como é professor universitário, também ministra aula em algumas faculdades. Às vezes os alunos eles vão para a faculdade somente para pegar o tal do diploma ou ter mais um certificado, no caso de pós-graduação. E eu acredito que essa forma de pensar, ela precisa ser revista, porque o saber é que faz a diferença. Não é simplesmente você ir pegar um papel. Você está o tempo inteiro falando do que você aprendeu nesse processo todo que você contou pra gente da sua história de graduação, de mestrado, mas assim, o papel em si, né, o papel, o certificado, ele não vai te trazer nenhum tipo de conexão como essas todas que você... Eu digo em sala de aula assim, que a jornada é o destino. Uhum. Não é o contrário. Você não está em busca do destino final. Certo? Não é o papel que me interessa. Isso. Certo? O papel ele vai me dar algumas possibilidades. Mas o caminho eu tenho que caminhar. Eu não tenho como deixar de caminhar. É o aprendizado do caminhar, Não tenho como deixar de botar, sabe, a sola do sapato e, sabe, ir atrás daquilo que me traz interesse e me traz curiosidade. Evidentemente tem esse lado é triste. E agora, é uma enganação a si mesmo. Por exemplo, realidade de universidade particular, um aluno que faz isso, ele está se enganando duplamente. Financeiramente, né, porque ele está pagando, certo? E
pessoalmente. Porque quando chegar lá na frente, o próprio mercado de trabalho vai fazer a regulagem. É verdade. Vai chegar para ele e vai dizer, olha, para essa oportunidade que você anseia agora, você não tem condição. Porque a gente não tem assim, se a gente for olhar, a gente não Porque tem é muito vaga. seletivo o mercado. A gente não tem só vaga de trabalho, a gente tem desafios. Sim. Você tem lá, você não tem olhar assim, eu vou concorrer àquela vaga. Eu nunca penso assim. O que me interessa é qual é o desafio. Exatamente. Sabe? Qual é o desafio que eu vou ter que fazer ali, quanto esforço eu vou ter que fazer versus recompensa. É verdade. Então, esse desafio que às vezes as pessoas não percebem. E tantas outras pessoas às vezes têm oportunidades maravilhosas e não percebem que aquela oportunidade é para ela também se desenvolver como desafio. Aí ela fica dando devagarzinho, ai meu Deus, é para fazer isso tudo, evidentemente vai. E assim, no ambiente de trabalho, a gente tem que fazer tudo isso, né? E mais um pouco. E mais um pouco. Vocês sabem, se vocês começaram a ouvir a história dele, vocês viram quantos desafios ele teve. Não, meu dia começa às 5h30, 6 horas, quando eu começo a levantar, e termina às 11h, meia-noite. Todo dia. Às vezes domingo. E eu tento fazer tudo isso sem reclamar. Porque eu acho que... Essa foi boa, Matheus, sem reclamar. Não, eu acho que o reclamão é aquela pessoa que não assume responsabilidade. É verdade, concordo Sabe? com você. Tipo assim, eu acho que reclamar é quando você não quer assumir responsabilidade. Certo? Quando você quer assumir responsabilidade, você dá um jeito. Você resolve. É um problema menos, né? Vamos lá para ser um problema menos. É claro. Agora, quando eu não quero resolver, eu tô lá porque fez isso, aquilo. E a gente acaba tendo uma coisa meio sintomática social, que a coisa fica meio paranoica, né? Porque fulano fez isso comigo, ciclano fez isso pouco me interessa. Me interessa mas eu acho que isso tem a ver com o seu espírito investigativo, né? Porque quando a gente está em cima, assim, num problema, aquele que, como você disse, que não tem responsabilidade, ele fica ali olhando aquele problema e... Olhando no celular. Amando o problema, como disse uma amiga minha que é terapeuta. Vamos cuidar do problema. Vamos cuidar do problema, em vez de você criar Soluções. um caminho para que aquilo seja resolvido. Aí, tipo, esse livro... Então, gente, aqui ó o livro dele, ó. Isso de presente aqui pra... Olha só, viu, gente? O livro Educação pelo Mundo, uma vida em crônicas. Vida em crônicas. Aí, vamos contar agora o segredo do livro. Não tem muito segredo não, na verdade, esse livro, ele é um livro bilíngue, né? Português e inglês. Ai, perfeito. Certo? E aí aconteceu da seguinte forma, esse ano, acho que foi em março, aniversário da minha avó. Foi no dia do aniversário da minha avó, em março. A gente fez uma festa para minha avó, que minha avó já está com idade avançada. E eu acabei reencontrando uma pessoa que era muito amiga do meu pai. Meu pai já se foi. E na festa, ele, da Academia Sergipana, deixar um abraço para ele, tocar os pina. Aí ele falou comigo, olha, eu leio os seus artigos. Aí eu falei, poxa, eu pensei que era só minha mãe, né? E ele disse, não, eu leio e quero que você vá falar lá na Academia Sergipana, fazer uma leitura pública de um artigo. Se você puder escrever um inédito para a academia, eu fiz, não tem problema, você só tem um problema, eu estou com viagem marcada para os Estados Unidos, então eu só vou poder fazer quando eu voltar. E aí combinamos a data, né, na semana seguinte, eu viajei, fim de primavera em Boston, peguei uma gripe, sabe, daquela assim, que você volta ao corpo, a alma ficou no frio, né? E fui fazer a leitura lá na academia Sergipana, e me espantei assim, não, vai dar minha mãe, minha tia, minha esposa. Aí quando eu cheguei lá, o auditório estava lotado e tinha gente lá de fora, eles esperando para... Tinha outra pessoa, Matheus. Aí eu fiquei quando eu olhei, eu disse, quanto será que eu fiz tudo de errado? Não, geralmente, depois eu fui perceber que as sessões lá na academia, até deixar um abraço aí pro professor Anderson, Luzia, todo mundo da academia, são bem movimentadas, né? Bem dinâmico. E aí eu fui fazer essa leitura pública, e aí na própria academia foi surgido no debate, na discussão, de que era importante que eu juntasse e fizesse um livro. Certo. E interessante que no dia seguinte, as coisas da vida, né? Eu fui num lançamento da
São as conexões, viu, gente? Um lançamento de uma revista na Segras, e aí na revista, na conversa lá, as pessoas disseram, não, faz o projeto do livro e encaminha para a Segras. Eles avaliam. Aí o projeto do livro era pegar tudo, compilar, fazer uma introdução. Mandei, logo depois recebi a notícia que tinha sido aprovado, que ia ser feito ainda esse ano. Eu fiz, poxa, muito bom. E comecei a trabalhar, né, na coisa toda. Na seleção, Na seleção. Né? Aí na seleção não, eu juntei os 50, só para falar um pouquinho dele. Ah, foi? Todos que você 50, fez? Até a data que foi publicado, eu trabalhei uma semana antes de ir para a gráfica com todos os 50. E aí eu pedi, como contribuição, até deixar aqui para explicar para vocês, eu pedi um prefácio da professora Doris Summer, vou deixar um abraço para ela. Ela é professora da Harvard, do Departamento de Literatura. Para mim, ela foi minha mentora nos Estados Unidos, assim, mãezona que me substituiu acolheu. Um pouco da mãe aqui, né? Sempre com uma perspectiva acadêmica, né? Sim. Você tem que fazer isso, sempre tem que fazer aquilo. Sabe aquela coisa de a vida a gente move para frente com mais desafios, né? Não pode se reclamar, vamos andar para frente. Sim. Então foi ótimo, eu tive com ela esse ano 2 vezes, então ela já tinha lido, né, tudo que eu escrevo. Claro. E aí ela fez, não, eu já tenho até pronto, aí já mandou. E aí fez um prefácio do Dr. Carlos Pina, da Academia, né, porque a Academia Sergipana de Letras entrou como parceira nesse projeto, foi enorme, assim, um prazer para mim. E eu pedi ao professor Skyland Corbin, que foi a pessoa com quem eu trabalhei na UMass, lá no projeto da Tiradentes, que escrevesse também um prefácio internacional, já que o livro era bilíngue. Sim. E ele foi uma pessoa que ele abraçou o projeto quando eu fiz, né? Ele deu todo o apoio, até o momento que eu segui para voltar para a sala de aula, ele deu todo o apoio e está lá o projeto. Acho que está sendo feliz para a universidade, está andando. Hoje ele já voltou, né? Ele voltou para a sala de aula também, né? Que nem eu, logo depois. E ele está na Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, onde ele é professor emérito. Então ele escreveu aqui um pouquinho sobre esse longo caminho de conhecimento. Eu não tenho como deixar de agradecer essas pessoas, porque foram muito... Daqui para cá, eu mostrava desse por live, todas para cá são colunas do Jornal da Cidade. Certo. Todas semanais, uma por semana, todas elas sobre educação, sobre histórias de vida, e é como a gente tem que pensar, fazer o esforço, né, de pensar alternativas para tornar o cenário melhor. Exato. Eu acho que se eu fosse pegar assim, uma lição para esse livro, assim, como é que a gente pode fazer para tornar a nossa educação melhor? Não é que eu tenho as respostas, não, mas pelo menos eu vou lhe fazer pensar. Né? E aí o caminho você vai ter que trilhar como eu trilho, como você trilha na sua sala de aula, como todos nós trilhamos. Porque não existe receita de bolo, eu digo sempre isso. A minha experiência e os meus alunos são diferentes dos seus. Então você tem que conduzir a partir de uma reflexão, de uma inspiração, de um processo de vida que você quer desenvolver, mas a gente precisa ter esses momentos de inspiração. É isso que move o meu programa também, viu, Matheus? Eu fico muito grato por estar aqui. E uma coisa que eu quis fazer nesse livro foi assim, tornar a linguagem leve. Eu brinco assim, eu digo, toda vez que eu vou fazer um trabalho acadêmico, eu pego o resumo e peço pra minha mãe ler. Porque se ela não entender, sabe que assim, tipo, vai ficar muito complicado, assim, ficar uma coisa assim que ninguém... Então eu tentei ser o máximo possível fazer um livro leve. Porque eu acho que o trabalho com a educação já é pesado por si só. Então eu vou botar mais peso numa coisa que já é pesada. Aí eles não leem, né? Não. E aí foi interessante que eu recebi muita resposta dos meus alunos, né? Os alunos foram lá no lançamento, lá na Academia Sergipana de Letras, eu fiquei muito feliz. Claro. Aí eu olhei pra fila, tinha um monte. Olha que bom, é reconhecimento. E aí eles gostaram não só do livro, assim, da festa em si, mas de poder ler. Sim. E ler num nível que eu consigo tanto entender o que você está me dizendo e consigo me inspirar com isso. Então esse foi muito o propósito da coisa toda. E assim, esse livro, quem tiver interessado, ele tá pode encontrar à venda. Vamos lá, fazer o comercial. Agora vamos fazer o comercial. Já estamos quase no fim, só está faltando 7 minutos para as 19 horas. Tá à venda na Escariz, Fátima, outra pessoa assim, iluminada, né, com livros. Sempre tem uma estante para... Vou chegar perto aqui para vocês verem, sempre tem uma estante para livros sergipanos, que eu acho que pra gente, né, da terra é fundamental, e ela faz um trabalho bem bacana lá de divulgar pra gente. Tá vendo na Amazon, certo? Na Amazon.
E eu acho que na própria Sergrase e Edise também tem que ter a distribuição. Então, na Escariz, na Amazon e na Sergrase, você Isso. vai comprar o livro. Você, professor, pode, porque esse aqui é meu, ele me deu. Eu vou fazer um autógrafo ao vivo. A gente ele vai fazer um autógrafo, mas antes dele fazer o autógrafo, eu gostaria de primeiro lhe agradecer, né, por essa história maravilhosa que você contou pra gente. Quero também te pedir que deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, nossos internautas ali. Agora está cheio de gente entrando ali no Facebook. Nós estamos com o professor Matheus Batalha, que ele é o autor desse livro, Educação pelo Mundo. Ele também é idealizador do Caderno de Educação, né, uma parceria com o Sebrae. Professor da Uninasal, professor de psicologia, né? Professor doutor. Um beijão para os meus alunos que estão me aguardando já já. Já ele vai para aí, viu, gente? Mas ele tinha que vir aqui hoje para dividir com outras pessoas que não são alunos dele ainda, mas que precisam conhecer esse trabalho maravilhoso que ele tem desenvolvido aí com vocês em sala de aula e para a sociedade de uma forma geral. Deixa a sua mensagem aqui. A minha mensagem é assim, a gente tem que ser resiliente. Né? Se você acha, lá fora as pessoas têm toda a disposição, mas eles também são resilientes. A luta é grande. A luta não é pequena. A luta é grande, mas é uma luta, a gente não trabalha pelo presente, a gente trabalha pelo futuro. A gente não trabalha pelo, assim, sabe, o que vai acontecer agora, mas é depois. Eu estou lembrando que, por exemplo, logo quando eu fui para a Uninasal, eu dei uma disciplina numa turma, que era uma turma de gestão de recursos humanos. Era uma disciplina bem básica, bem inicial para eles, porque era uma disciplina inspiradora. Mas a menina conversavam, sabe? Eu, meu Deus, chega o juízo, fazia eco na minha cabeça, e a gente tentando, aí eu mexia a sala para um lado, mexia a sala para o outro, usei várias técnicas, aí a coisa caminhou. Aí lá na frente eu peguei, no final do curso delas, elas me pediram para me botarem como professor da monografia, né, para organizar os trabalhos de TCC. E aí fiz todo o trabalhozinho, peguei no pé quando precisava pegar no pé, fui paizão quando precisava pegar o paizão, para fazer a coisa acontecer, para que elas se formassem. Na formatura, foi que eu percebi, no momento inicial, para onde elas estavam, o quanto elas tinham caminhado. Então, assim, entendendo as dificuldades iniciais, para onde elas estavam, e muitas hoje estão trabalhando, tem gente trabalhando até lá na própria Uninasal. Eu acho que o nosso papel não é olhar só o presente, que a gente pode melhorar agora, mas é o impacto do que nós estamos fazendo agora para daqui a uma década. A gente não vai ter o resultado, botar o feijãozinho ali e na semana seguinte vai crescer. Não, a gente vai ter aquela coisa da oportunidade, vai ter a oportunidade de desenvolver as pessoas, mas o resultado não é imediato, o resultado ele é de longo prazo. Para isso a gente tem que ser resiliente. Se a gente não for resiliente, a gente vai, não deu certo, aí... Não, é aquela coisa, não deu certo naquela aula, na aula seguinte você volta com um sorriso no rosto, tenta outra coisa e vai seguindo. São muitas tentativas, para dar certo, né? É verdade, professor, muito obrigada pela sua presença. E eu acredito também que o professor, ele vai estar disponível no Instagram dele para vocês. Vocês que estão me acompanhando pelo Facebook e ainda não acompanham o professor Matheus Batalha, qual é o Instagram, Matheus? @Matheus Batalha. Então, corre lá, porque Matheus com H. Gente, Matheus com H. Corre lá no Instagram do professor Matheus Batalha, que vocês vão poder também depois conversar um pouco com ele e acompanhar esses projetos maravilhosos que ele tem desenvolvido. Muito obrigada, viu, professor, pela sua presença. Olha só, gente, ele está fazendo autógrafo para mim, esse livro é meu. E o seu você vai comprar na Escariz ou no Amazon, que você vai adorar, tá bom? Claudinha, terminamos por hoje, né? Até a próxima quarta-feira. Muito obrigada a vocês que estão aí junto com a gente. Nós estamos aqui com a Anne Rosel, com a Mintas, com o Márcio, com a Camila, com o João Bosco, com a Denise. Muito obrigada, gente. Vona, então estão todos aqui conectados com a gente e também estão conectados ali com o professor. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Um beijo, gente. Você está na melhor, exclusiva Rádio FM. Baixe nosso 30.
Open Story e nos siga nas redes sociais. Daisy, eu tenho esse final, o vídeo dele, depois você manda pra ele. E as fotos, já mandei todas pra você. Aqui, dona Deise, deixa eu fazer assim. Vamos tirar uma foto. Deixa eu tirar. Você quer que eu faça? Você vai fazer live ou que eu tire? Tira aqui do meu, você tira? Tiro. Já chego na aula, viu? Professor. Deixa eu encerrar Professor aqui. já vai. História fantástica.